Não, eu não vou entrevistar o Dr. House, vou entrevistar o Dr. Luciano Mega, vereador aqui em Ribeirão Preto. Tudo bem? Bom dia, Sérgio, tudo bem? Essa comparação ou essa lembrança que o senhor traz da gente do Dr. House não lhe incomoda não, né? Não, de forma alguma, Sérgio. É uma brincadeira que já fizeram comigo na Câmara, mas a gente leva tranquilamente, né? Mas é um bom referencial, porque o Dr. House é um cara expert na medicina, né? Então, eu poucas vezes assisti episódios, mas os colegas comentam, né, do seriado, da série, que gostavam bastante, né? Então eu me sinto honrado também. Legal. De ser reconhecido como algo parecido com o Dr. House. Obrigado, Sérgio. Legal. E vamos começar aqui agora é mais sério aqui. Sim. Doutor, cadê a AME, tão prometida e tão querida pela população, todo mundo esperando a AME? Então, na verdade, a gente tem um projeto de lei aprovado aqui na Câmara agora, e nós não, foi apelidado de promessômetro, mas na verdade nós avaliamos todas as metas de campanha do prefeito eleito, e isso não é para o atual prefeito somente, mas para os futuros prefeitos Sim. também eleitos, e checamos se elas estão sendo cumpridas. E nós tínhamos a meta de 3 anos em Ribeirão Preto. Que é o AME+, que nesse momento talvez seja o mais importante, que ele tem 25 especialidades médicas. Tem o AME da mulher também e o AME do idoso. O AME não é um atendimento emergencial, é isso? Exatamente, são atendimentos agendados. E não são só exames para o município de Ribeirão Preto. Não, atendimento médico e, consequentemente, muitas vezes com exames, até porque são especialidades, então ele chega triado lá, o paciente, ele não vai procurar espontaneamente, ele vai encaminhado, e é isso que Ribeirão, porque existe um gargalo muito grande da saúde, da atenção básica, que é aquela nas unidades de saúde, seja uma UBS, uma unidade básica de saúde, uma unidade de saúde da família, para passar para o especialista. Esse é o grande gargalo da saúde do município de Ribeirão Preto. Então o AME vinha para desafogar, principalmente esse de 25 especialidades. Estive com o governador Márcio França nesse final de semana, sábado, foi dia 2/9 de 2018 agora. E ele disse que podemos agora sim dizer que vem o AME para Ribeirão Preto. Mas a gente quer realmente o aparelho de saúde funcionando, né? Atendendo a população. Né? Realmente é uma necessidade premente da saúde para os munícipes ribeirão-pretano, inclusive da região. A próxima pergunta seria essa: por que a saúde de Ribeirão é tão ruim? Na verdade, eu não sei se ela é ruim, porque os profissionais trabalham e muito, a gente sabe disso. São as ferramentas que são poucas ou é muita gente? Houve um desinvestimento em saúde nos últimos anos, principalmente na contratação de profissionais, porque às vezes a gente fala, poxa, o orçamento da saúde, o mínimo constitucional é 15%, Ribeirão historicamente sempre investiu 26%, 27% em saúde. Acredito que hoje a gente esteja investindo em torno de 25%, então caiu um pouquinho. Mas nós deixamos de contratar médicos nos últimos anos, muitos se aposentaram e esses cargos não foram repostos. Não só médicos, mas dentistas também, muitos enfermeiros e profissionais de nível técnico, né? Os técnicos de enfermagem, os farmacêuticos, os técnicos de farmácia. Então, recentemente houve algumas contratações, mas o déficit ainda é grande. E sem profissionais não se faz uma boa saúde. Doutor, então eu acho que realmente é a falta de profissionais. Gestão também, lógico, gestão também. Né? Mas é a falta de profissionais. É uma coisa mais visível. Doutor, e a falta de profissionais é só por salário? Ou por condições de trabalho? Olha, Deixa eu dar um testemunho aqui. Eu fui numa UBS, acho que é UBS, lá do Quintino. Aqui funciona 24 horas, Isso. é o BDS. Eu fui acompanhar uma pessoa lá. Eu fiquei estarrecido com a condição de trabalho dos profissionais. É lamentável. Olha, assim, é lamentável. a prefeitura Como é que o médico vai trabalhar num lugar desse que não tem raio-x, que não tem remédio? Então, ele vai arriscar a vida dele. Uma que não abriu o número de concursos suficientes, em alguns casos, para contratar profissionais. E outra que, em alguns casos, que se abriu não teve realmente profissionais pela falta de incentivo. Então, profissionais da área da saúde mental, por exemplo, o psiquiatra, está difícil, né? Porque as condições são muito ruins e a pessoa não vai.
Pediatra, a gente teve dificuldades para contratar, mas em outras áreas não se abriu contratação. E aí foi a falha realmente o executivo deixando de investir naquilo que realmente precisa ser investido. Agora, como é que pode um médico aceitar trabalhar num lugar que sequer tem raio-x? Como é que pode não funcionar raio-x em alguma situação dessa? Como é que é cabível isso? Não tem reserva? Eu estive recentemente, há 2 semanas, na UBS do Quintino 2, até para checar, naquele momento tinha voltado a funcionar. Então, assim, a gestão também, né, é o problema, né? Então, às vezes, contratou-se uma empresa, mas vive quebrando o raio-x. Então, será que essa empresa merece continuar? Esse contrato merece ser rescindido? Porque se não está funcionando, a gente tem que trocar, né? Tá. E aí já vem a questão da gestão, né? Porque eles têm raio-x, mas nem sempre funcionando. Mas não dá para ter uma reserva? Como é que pode ter um só? Pois é, não. E uma empresa que realmente faça o trabalho decentemente, né? Bom, a gente sabe que no setor público tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. Existem leis travando para tudo quanto é lado. Mas nós estamos aí com algumas UPAs e algumas unidades de saúde que estão quase fazendo aniversário de décadas já, né? Para ser exagerado, estou sendo exagerado, mas por que isso não sai? Parece que tem uma aí que só falta inaugurar, o que está acontecendo? Pois é, então nós falávamos de especialidades médicas, né, que é o AME, aquele que o paciente vai encaminhado, isso é fundamental e está faltando bastante no nosso município, mas agora o outro problema é da urgência e emergência. Então nós temos as UBDSs ou UPAs, e realmente nós temos 3 UPAs que deveriam estar prontas da gestão anterior. Começou o novo governo, mais de 1 ano e meio e nada das UPAs. Uma delas realmente a Sumarezinho, que é a antiga UBDS Cuiabá, a UPA Sumarezinho, da rua Cuiabá, região oeste da cidade, todo mundo conhece. Fechada, 99% praticamente está pronta e não abre. Então isso é outro problema, né? Cadê a gestão, né? Então a população daquela região está sofrendo bastante. A pergunta que a população, que as pessoas às vezes fazem para a gente é: os vereadores, eles têm acesso ao prefeito? O senhor tem acesso? O senhor tem cobrado isso? Tem perguntado? E aí? Olha, no caso da saúde, eu normalmente procuro o nosso secretário da Saúde, tem bastante acesso, mas assim, já falei para ele, poxa, essa UPA do Sumarezinho não tem mais condições. Então, talvez esperando um contrato com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, mas eu falei, mas até quando a gente vai esperar? Não dá mais, a população precisa realmente daquele atendimento. Então, eu tenho acesso fácil ao secretário da Saúde, ao prefeito, nem sempre a gente vai atrás do prefeito, porque muitas vezes é o secretário mesmo que resolve, mas realmente não resolveu até hoje. No caso do Quintino 2, nós temos uma UPA parada, 54% da construção foi realizada e não houve mais melhorias naquele prédio, a construção parou e a última notícia que eu tive é que estão pessoas invadindo, então quer dizer, antes de inaugurar ela vai ter que ser reformada antes da inauguração. E o que a Câmara, os senhores vereadores podem fazer com relação a isso? Porque não pode continuar assim. Né? E tem outro caso ainda do CSU da Vila Virgínia que gastou esse dinheiro com o projeto, quase se perdeu esse dinheiro. A Secretaria da Saúde foi atrás do Ministério da Saúde para não perder o dinheiro, conseguiu prorrogar, mas deve perder novamente, porque nada de se fazer. Então, nós fizemos uma comissão especial de estudos aqui na Câmara e concluímos assim, foram essas conclusões que eu falo para o senhor, para os nossos ouvintes, espectadores, que foram através desses estudos, né? Nós chegamos às conclusões. Agora, precisa o Executivo executar realmente. O que precisa ficar claro é que os vereadores são limitados em suas funções. Somos fiscalizadores. Fiscaliza, aponta onde está o problema, mas agora é o prefeito. É isso. Então, prefeito, a gente está acreditando que alguma coisa precisa ser feita, né? Sem dúvida. E estamos acreditando que o senhor vai fazer. A saúde, eu acredito hoje, seja a maior preocupação da população, junto com a violência, outras coisas, mas a saúde é um dos maiores problemas da população, sem dúvida. O senhor se sente mais cobrado por ser médico, entre os vereadores, por ser médico? O senhor acha que as pessoas cobram mais com relação à saúde? Aparece bastante demanda da saúde, a gente procura trabalhar em todas as áreas, né, Sérgio? Sim. Mas, assim, realmente aparece muita demanda da saúde, até pelo fato da nossa profissão, né, prévia, né? Eu imagino que as pessoas digam, ele deve entender mais, né? Modéstia à parte, faz 26 anos que eu estou militando na área da saúde e a gente acaba conhecendo mais que alguns colegas que chegaram recentemente, vendo que o problema é muito grande, mas
algumas coisas deveriam ter sido resolvidas realmente. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, sair dessa área de saúde. A 9 de julho, que está assim complicado, todo mundo sabe que está. Todo mundo que já passou pelo menos uma vez lá fala, meu Deus, que rua é essa? Nós aprovamos recentemente o plano diretor nessa casa, Sérgio. Eu tinha feito uma proposta de nós não termos mais trânsito de caminhões e ônibus na 9 de julho. Mas eu acabei retirando esta emenda ao plano diretor porque precisava um estudo maior de viabilidade do trânsito na Quintino Bocaiúva, principalmente, que ela é interrompida ali no Marista. Sim. E nas terças-feiras nós temos uma feira na Marcondes Salgado. E isso realmente dificultaria o trânsito dos ônibus nas paralelas, né, que seriam a João Penteado e a Quintino Bocaiúva, a de cima e a de baixo da 9 de julho. Então, realmente, assim, teria que haver um estudo maior, mas eu acho que nesse estudo não pode uma pessoa simplesmente alguém que queira fazer uma modificação sem ouvir todos os envolvidos, né? Então o comércio, o CONPAC, né? O nosso conselho que cuida do nosso patrimônio histórico tem que ser ouvido, e algumas pessoas fizeram algumas propostas sem ouvir a opinião do conselho, e acho que, inclusive até porque é legal, né? Uma região tombada, né, da cidade. Mas alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Não dá para continuar com aquele rali ali. Um dos projetos é que nós façamos aos finais de semana eventos culturais na 9 de julho, acho que seria importante para resgatar a cultura da nossa cidade, a cultura de rua da nossa cidade, um local muito propício para que isso ocorra. E realmente aquele paralelepípedo ele precisa de avaliação constante, porque assim, ele é importante até para absorver a água que cai, né, para não impermeabilizar o solo, o canteiro. Sim. O próprio paralelepípedo, só que precisa de manutenção, do jeito que está bem ruim. Tá, a prefeitura tem sinalizado um desejo de construir o centro administrativo. Qual que é a sua posição a respeito? Nesse aspecto eu concordo com o Executivo Municipal. Eu acho que o aluguel que se paga para prédios públicos aqui no município são algumas dezenas de milhões ao ano que se esvaem, e também concentrar facilita para a população, né, que não fica perambulando entre uma secretaria e outra. Acho que realmente, embora tenha divergências, né, eu vejo por aí, mas a minha opinião é que a gente deveria ter realmente um centro administrativo com uma licitação adequada, que no futuro geraria economia realmente para o município, facilitaria a vida do município. Eu acho que é coisa positiva. Tá, com relação à ideologia de gênero, de ser isso ensinado nas escolas e tudo mais, toda essa discussão que ainda vai gerar muita polêmica e tal, o que o senhor tem a dizer a respeito disso como profissional da saúde? Olha, Sérgio, como profissional da saúde, como político e educador, sou professor também. Sim. Eu dou aula na Faculdade de Medicina há 19 anos. Certo. Eu acho que a gente tem que discutir realmente política nas escolas, discutir sexualidade nas escolas, né? Muitas vezes a família ela não tem tempo para tratar dessas questões com as crianças, com os adolescentes. No caso, eu sou professor universitário, mas pensando agora na educação básica, né? Então, assim, quando a família não está fazendo a sua parte, eu acho que a escola é muito importante. Lógico, toda a família é fundamental, mas a escola também é muito importante. Então, a questão da sexualidade, né? Se nós pensarmos na gravidez na adolescência, se nós pensarmos na transmissão do vírus HIV, outras doenças sexualmente transmissíveis entre jovens, né? Homens que fazem sexo com homens hoje é o grupo que mais infecta pelo HIV. E onde que eles podem ter alguma educação, né, a mais, né, as informações chegarem? Eu acho que tem que ser nas escolas. Agora, é importante que nas escolas essa questão de identidade já não tem dogma, né? Eu penso assim, não tem maniqueísmo, isso tudo é certo, isso tudo é errado, não. Acho que é sempre trabalhar com respeito às pessoas, né? Isso é fundamental. Então, trabalhar com as crianças o respeito aos colegas, isso é fundamental, o não ao bullying, né? Isso tudo é fundamental. Agora, como a gente vai chamar isso, aí eu acho que já é coisa da cabeça da pessoa, do maniqueísmo, isso tudo é certo, isso tudo é errado, não. Usar o bom senso, né? E trabalhar, sim, outras questões que não só o português, a matemática, a geografia, a história, a biologia na escola. Eu acho que a gente tem que levar a educação de uma maneira mais ampla, sim. Tá certo.
Voltando para os problemas da nossa cidade, cada dia mais aparecem favelas. Favelas, pontos de tráfico e também carrinhos de lanche em cima onde não devia estar. A gente é muito deficitário com relação à fiscalização. A gente que eu falo, a cidade. Como resolver esse problema? Porque isso não acontece em algumas cidades da região, tem acontecido muito em Ribeirão. A impressão que nós temos, e a população, né, eu como agora representante da população, é que ficou-se muito permissivo nos últimos anos, né? E realmente a lei tem que ser cumprida, e a lei é para todos. Então, se a nossa legislação diz que determinada situação não pode ocorrer, isso tem que ser cumprido. E por mais que se tenha pressão de um lado do outro, acho que a lei está acima de todos, né? E nós temos que realmente cumprir a lei. Então falta fiscalização, sim. Ribeirão é uma cidade do porte de Ribeirão Preto, com a quantidade de favela, de casa em favelas que se tem aqui, é uma coisa que é praticamente singular, é uma das cidades mais tem favela proporcionalmente e uma cidade rica. Então como que se explica isso, né? Permitiu-se que isso ocorresse, não pode se permitir. Agora, tem que trabalhar com política habitacional, né, para a população de baixa renda, e isso eu vejo alguma movimentação, a regularização fundiária, acho que vem para ajudar, sempre fui favorável. Eu trago comigo as minhas propostas de candidato até hoje, e a regularização fundiária era uma das minhas propostas. Eu acho que se a gente não está conseguindo suprir o déficit habitacional, construindo novas moradias, vamos tentar pelo menos aquelas que têm condição de ser melhoradas, melhorar, e então levar o saneamento básico, levar a escritura para aquelas pessoas, como, por exemplo, no Jardim Progresso, né? Eu acho que precisa mesmo. É uma das formas de se trabalhar com a questão do déficit habitacional. Eu vejo que os servidores da fiscalização eles ficam numa situação complicada, porque se eles vão fiscalizar, aí todo mundo acha que eles estão errados. Por que não vão atrás de bandido? Olha, essa não é função deles. Agora, a função deles é cumprir a lei. Quando a gente fala daquele camelô, o ambulante, né, aquele que está andando, né? Então, se ele estiver andando fora daquele perímetro que é proibido por lei, acho que isso tem que ser realmente tolerado onde é permitido. Onde não é, não deve ser. Mas a prefeitura deve criar alternativas para esse pessoal. Sim. São 13 milhões de desempregados no Brasil, na verdade são muito mais. Quando a gente fala em 13 milhões de desempregados, são 13 milhões que procuram emprego e não conseguem, né? Porque se a gente vê o número de desempregados, ele é bem maior. E aí vem o lado social também. Então, o lado social tem que ser visto. Então a prefeitura tem que criar mecanismos de geração de renda para essas pessoas, né? Como se criou lá atrás o CPC, que foi um caso de sucesso, né? O CPC na época ele ajudou parcialmente na época a resolver aquele tipo de problema. Então, soluções criativas para ajudar esse pessoal também, não simplesmente coibir o fiscal chegar, levar tudo e você não dá alternativa para essa pessoa que está querendo realmente sustentar uma família, às vezes, né? Tá, o senhor representa a Comissão de Transparência aqui da Câmara. Hoje, o senhor já atingiu aquele nível que o senhor fala assim, agora estou bem, estou realizado, ou ainda falta muito? De forma alguma, senhor. Infelizmente, assim, nós nos autoimpusemos algumas medidas que a Câmara deveria tomar para sermos realmente a Câmara mais transparente do Brasil. Então, isso nós já imaginávamos que ocorreria, nós esbarramos com muitas dificuldades técnicas, não políticas, mas técnicas, né? Então, eu clico lá e vejo um determinado gasto do gabinete de um vereador. Tá. Então ele fala lá o número de selos, por exemplo. Qual o valor do selo? Em outro local, em outro clique, eu vou ver realmente o valor do selo. Mas segundo a política de transparência de um clique, né, que seria aquela ideal, eu clicaria ali e já veria tudo. E isso a gente ainda não conseguiu por questões técnicas. Mas está tudo no site. Qualquer informação hoje está no site. Qualquer informação, a tramitação das leis, o que o vereador produz, o que ele deixa de produzir, né? As comissões, os salários de todos os funcionários da casa, dos vereadores, faltas eventuais, tudo está realmente no portal da transparência da Câmara. O que a gente não consegue é deixar tudo do jeito que nós queríamos por enquanto. Mas estamos trabalhando arduamente para que
isso ocorra, inclusive em parceria com a FEE, a USP, o Observatório Social de Ribeirão Preto, sindicatos contabilistas e várias outras entidades que vêm nos ajudar, nos pressionar, e essa pressão é bem-vinda do meu ponto de vista, porque assim a gente consegue, em parceria com essas entidades, com a comunidade, com a sociedade civil, avançarmos na transparência, e esse é o nosso objetivo maior como presidente da Comissão de Transparência. E a prefeitura? Bom, como uma nota, não, são o poderes diferentes, mas... não, eu digo com relação à transparência. Perfeito, o senhor tem observado que eles têm evoluído também ou não? Ou ainda está muito a desejar? Olha, eu acho que quando a sociedade fala em transparência, acho que a gente tem que olhar para todos os poderes, realmente. Sim. Então, assim, o executivo e a cobrança deve ir para todos os poderes, né? Recentemente cobrou-se alguma coisa da Câmara e não se cobrou do executivo. Não, isso não está certo. E o próprio judiciário, e o Ministério Público, e tribunais de conta, inclusive. Estava lendo algumas reportagens sobre o Tribunal de Contas do município de São Paulo, e coisas que se exige do Legislativo aqui, o Tribunal de Contas faz. Exatamente. Então, isso não é correto, né? Eu acho que tem que cobrar sim do Legislativo, mas que se cobre de todos. Aliás, doutor, cortando o senhor, até um caso que a gente riu muito na Astral, porque é a Astral que cuida das TVs, sim. Um conselheiro do Tribunal de Contas aqui de São Paulo perguntou por que as câmaras tinham que ter televisão. Só que ele estava falando numa televisão que estava transmitindo a sessão ao vivo. Então, estranho isso, né? Porque o Tribunal de Contas é melhor que o Legislativo, ele não é melhor nem pior, cada um tem o seu papel. Sim. E todos têm que ser cobrados, afinal de contas nós recebemos dinheiro público. Então temos que ser cobrados, e eu digo que essa cobrança é salutar. Eu apoio sempre que vem alguém cobrando, eu dou esse apoio mesmo, acho que tem que ser cobrado, e a gente tenta melhorar, mas que se cobre também os outros poderes. Então, só para fazer um parênteses aqui, para que existe a TV? A TV é para que você em casa veja tudo que está acontecendo no Legislativo, porque dizem aí que antigamente se faziam reuniões na madrugada para votar leis, quando todo mundo acordava já estava a lei votada. Hoje não, tudo que é feito aqui é feito ao vivo. Você na sua casa pode vir aqui reclamar. Esse espaço que nós estamos dando para o vereador aqui, cobrando ele algumas coisas, você não teria em outra emissora. É aqui que você tem, você pode olhar no olho do seu vereador e falar assim, caramba, estou gostando do que ele está falando. Ou então, não estou gostando nada do que ele está falando. É transparente aqui. Bom, perfeito. Esporte. O senhor vê uma luz no fim do túnel aí para Ribeirão? Porque a coisa parece estar meio feia, né? Os orçamentos, Sérgio, de cultura, de esporte sempre foram muito baixos, né? E algumas coisas, os fundos, né? Discutimos agora há pouco no meu gabinete o fundo para a cultura, e o esporte é a mesma coisa, né? O esporte tem que ser visto como uma forma de resgatar a cidadania, principalmente daquelas populações mais vulneráveis. Eu sempre vi no esporte, na cultura, esta possibilidade de resgate da cidadania que às vezes a própria educação não está conseguindo fazer. Então aquela criança, aquele adolescente que está se perdendo às vezes na educação, ele é resgatado pelo esporte e volta para a educação e para a cultura. Então eu vejo assim que a gente deve investir realmente na formação de jovens esportistas, né? O esporte ele caminha junto com a saúde, inclusive, mas que não talvez investir tanto naquele esporte de alta performance, não é a função do município, mas naquelas atividades de base mesmo, nas comunidades mais carentes. Eu acho assim, eu vejo até que melhorou o secretário de esporte, muitas vezes nós fomos lá, alguma coisinha melhorou, mas infelizmente a falta de recursos é o que é muito grande. É alegado para não se fazer grande parte das demandas da comunidade, né? E a pessoa com deficiência, o senhor também faz parte ou é presidente de uma comissão da pessoa com deficiência. Sim. Evoluiu? Eles estão sendo bem atendidos ou ainda são marginalizados? São deixados à margem mesmo porque são poucos? Nós trabalhamos, nas últimas décadas tem se tentado trabalhar na perspectiva da inclusão, né? Então a inclusão é fundamental, mas quando a gente fala em inclusão, então em todos os aspectos também, transporte, educação, saúde, cultura, lazer, trabalho, e infelizmente ainda não se chegou nem perto do que seria o ideal. Eu estou pelo 2º ano presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O que nós fizemos logo no início foi
tentarmos reavivar, na verdade, né? O trabalho do Conselho Municipal, e começou-se outros grupos trabalhando, que é o Fórum, por exemplo, dos Direitos da Pessoa com Deficiência também, que reúne várias entidades, pais, mães, pessoas com deficiência. Eu acho que na união da população é que a gente vai conseguir avanços, e é isso que nós temos tentado. O transporte de vans para cadeirantes, por exemplo. Houve uma licitação, mas ela está parada, um problema administrativo, que pode se tornar um problema judicial. Isso é muito ruim. Demorou para fazer, né? Enquanto isso, as pessoas, a gente queria uma solução emergencial, estivemos na prefeitura, então, na semana passada, mas não se resolveu o problema, então são muitos problemas, infelizmente, ainda. Que pena. Bom, a TV Câmara, o senhor falou de inclusão. Perfeito. A TV Câmara está com trabalho de Libras, né? Linguagem brasileira de sinais, não é isso? É a língua. É uma língua, né? Como a língua portuguesa, a Libras... Eu quero pedir desculpas porque é até uma coisa do cotidiano de falar linguagem. Não é correto, é língua brasileira de sinais. Como é a língua portuguesa, exatamente. O latim... Não é uma linguagem, é uma língua. É uma né? língua, perfeito. E é muito importante para os surdos. Olha, Sérgio, vocês estão de parabéns por ter tomado essa iniciativa. Há problemas? Acredito que haja problemas. Nós tivemos uma reunião com a comunidade dos surdos aqui de Ribeirão e eles apontaram alguns problemas. Nós esperávamos, que ótimo que apontaram. Como eu disse, é importante que eles nos indiquem o melhor caminho para a gente realmente atender, porque a intenção é realmente atender essa população também. Mas nós sabíamos que durante décadas nós estivemos sem, quando fomos implementar, né? Éramos novatos nisso, e vocês da TV Câmara, mas vocês estão de parabéns por ter tomado a iniciativa e por tentar agora aparar essas arestas e continuar sempre avançando e melhorando. Sim, a gente quer a ajuda, sim, das pessoas que têm mais, que conhecem melhor, né? E assim, no setor privado, as pessoas, uma emissora, ela faz um teste 1 mês, 2 meses antes para pôr no ar. No tem setor mais público, liberdade, né? No setor público, faz a licitação, quem ganhou, aí a gente começa a fazer os testes já no ar. É por isso que aconteceram essas arestas que precisam ser colocadas, tiradas com a ajuda das pessoas. Eu gostaria de dar agora um tempinho para o senhor, para que o senhor fale alguma coisa que de repente eu não perguntei, que de repente é muito importante, o senhor gostaria de falar, poxa, o Sérgio não me perguntou isso. Fique à vontade para falar, o senhor tem mais tempo que muitos presidenciáveis agora. Pois essas eleições, do meu ponto de vista, estão realmente problemas. Vamos deixar para lá, não podemos falar. Mas não vamos tocar nesse assunto aqui não. Eu vejo assim que eu ainda tenho 2 anos e meio de mandato, pretendo continuar trabalhando pela transparência da casa, Sérgio. Infelizmente, como eu disse, nem todas as medidas... Das 28 medidas, no nosso ponto de vista, 20 estão implementadas. Do ponto de vista das entidades, não são 20. Mas é como eu disse, às vezes 2 cliques para eles, não é o suficiente. Teria que ser em 1 clique. Tá. Então são questões técnicas, mas a gente promete continuar trabalhando junto com a sociedade civil, que nos fiscalize realmente na questão da pessoa com deficiência. Continuaremos o trabalho, o qual nos foi dada essa missão para tentar melhorar a vida dessas pessoas na Comissão Permanente de Saúde, a qual eu faço parte. Também o trabalho continua, a questão dos exames, a cobrança e a fiscalização das UPAs, a melhora na atenção básica, da contratação de profissionais, realmente que é fundamental. Uma outra comissão da qual eu faço parte é de desenvolvimento econômico. E aí nós temos as CEs, né, que são aquelas comissões especiais de estudo. Eu faço parte, eu perdi as contas, mas acho que são 8 ou 9 comissões especiais de estudos. Em algumas delas eu sou proponente, e uma delas é a do Butantan. Então eu estive, como eu disse, com o governador Márcio França nesse final de semana, e ele nos prometeu que o Butantan vem para Ribeirão Preto, que é um pleito nosso, inclusive uma comissão especial de estudos aberta. Ela propõe uma parceria entre o Butantan e o Hemocentro para produzirmos não vacinas e soros, que é o principal produto, os principais produtos produzidos pelo Butantan, que é o maior produtor da América Latina de vacinas e soros. Mas aqui em Ribeirão, eles produziriam produtos de DNA recombinante. São hemoderivados, em parceria com o Hemocentro, que poucos países no mundo produzem.
Então o Hemocentro detém a tecnologia, mas não consegue fazer a produção em escala industrial. E o Butantan viria com isso. Entendi. Então geraria renda para o município, empregos de altíssimo nível para profissionais de toda a região, e Ribeirão já tem essa vocação para a indústria farmacêutica de ponta. Então acho que a gente tem que investir na vocação que é do nosso município, e como vereador estamos trabalhando para isso. Dentre várias outras CEs abertas, dos prematurinhos lá no HC, e várias outras comissões especiais de estudo aberto. Tem uma para o NADEF, que é o Núcleo de Atenção à Pessoa com Deficiência, que fica próximo da UNAERP lá, e para que ele é um CER, é um Centro de Reabilitação de porte 2. Então uma verba no Ministério da Saúde para que a gente construa um CER 3, né, de porte 3 aqui no município, verba parada. Então temos uma comissão especial de estudos, para isso estamos brigando para isso também. Dentre várias outras frentes de batalha aí que estamos tentando fazer para melhorar realmente a situação, as condições de vida da nossa população, e é para isso que nós somos eleitos, para isso nós recebemos salário, né, certo? Temos que trabalhar o máximo possível para cumprir bem esse mandato e fazer de Ribeirão Preto uma cidade melhor. Legal, tempo terminado, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Sérgio. Luciano Merlo, eu vou tirar foto aqui com o Dr. Raul. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio.